Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro matinal desta segunda-feira. É maravilhoso começarmos mais uma semana com a sua companhia, com a sua audiência, para juntos agradecermos ao Pai Eterno por tudo que Ele nos concede. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado por você que está ligadinho na programação da TV das Bênçãos do Pai, começando mais uma segunda-feira, cheio de vontade para podermos desempenhar na nossa vida a vontade de Deus. Nós queremos desejar a você um dia cheio de bênção. Hoje eu quero começar o nosso programa partilhando com você um pensamento da nossa querida Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. Ela nos ensina o seguinte: é preciso que todos tenham fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus. O amor constrói e solidifica. É preciso que todos tenham fé e esperança em um mundo melhor. O essencial é confiar em Deus. O amor constrói e solidifica. Todos nós temos a necessidade do amor. A nossa vida só tem sentido se for convertida em amor. E você já sabe, aqui nós somos uma família de amor. Juntos formamos a família dos filhos do Pai Eterno. Esta família que evangeliza, esta família que leva o amor e o conforto de Deus a diversas pessoas que precisam se sentir amadas pelo Pai. Esse amor do Pai Eterno alcança os mais longínquos rincões do nosso Brasil. O nosso muito obrigado a você, devoto, associado à família Filhos do Pai Eterno. A sua generosidade sustenta a nossa obra de evangelização, alcança a vida de pessoas que precisam do cuidado social e irradia o amor do Pai Eterno por meio da TV das Bênçãos do Pai. E claro, você também colabora com a construção da nova Casa do Pai. Por isso eu convido você agora a fazer parte desta família de amor. É uma alegria ter você junto com a gente nesse programa de oração e de fé. E eu te convido a pegar o telefone e a ligar para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro, para acolher a sua ligação e enviar aí para sua casa a carta mensal do Padre Robson. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja você. E eu espero receber aqui a sua carta-resposta com as intenções pelas quais eu quero rezar. Hoje, dia 27 de janeiro, a Igreja celebra Santa Ângela de Merici, mulher de oração que promoveu a restauração dos jovens, das famílias e foi ao encontro dos pobres e enfermos. Nós vamos conhecer um pouco da sua história e rezar pedindo a sua intercessão. Santa Ângela é fundadora das Irmãs Ursulinas de São Carlos. No Santo Café, nós vamos conversar sobre educação no início do ano escolar. Quem estará conosco é o Cristian Marcelo, coordenador pedagógico do Colégio Família de Nazaré, em Goiânia. Tem alguma dúvida? Precisa de alguma orientação sobre como dar uma educação cristã para os seus filhos? Então já deixa a sua pergunta em nossa postagem nas redes sociais, no Facebook e no Instagram da TV Pai Eterno. Deixe também as suas intenções. Nós teremos as notícias da igreja, com a participação especial do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. O Evangelho do Dia, o pensamento de Santo Afonso e uma bênção especial do trabalho. Nós vamos rezar pedindo pelo trabalho de todos os que nos acompanham e por todos aqueles que precisam de arrumar um emprego. O nosso programa está só começando.
E eu acolho, além de você que nos acompanha, a nossa companheira Vanessa Lobo, que está ligadinha nas nossas redes sociais para acolher sua participação. Vanessa, um bom programa para nós. Um ótimo programa para nós, Padre. E para você também que nos acompanha, você participa conosco. Hoje, nas nossas redes sociais, tem um vídeo do Padre Wellington convidando você para participar do programa de hoje, mandar a sua dúvida e a sua intenção. facebook.com/TV Pai Eterno e Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. A gente espera a sua participação. É isso mesmo. Desde já, muitíssimo obrigado a você que vai lá nas redes sociais, deixa a sua participação. E, é claro, faz o nosso programa acontecer, porque o programa está ao vivo para todo o Brasil. E a gente começa o nosso programa em oração, sempre rezando, louvando e bendizendo o amor de Deus, do Divino Pai Eterno na vida de seus filhos e filhas. E nesse nosso gesto de podermos acender as velas do nosso oratório, eu desejo que você também sinta reacender no seu coração a chama da esperança. É preciso que nós tenhamos a força de Deus queimar dentro de nós sem nos consumir. Essa força que aquece, que ilumina e que nos convida a mantermos sempre a nossa comunhão com o Senhor. Vamos juntos entregar tudo o que somos e temos ao Divino Pai Eterno nessa oração. Meu Pai Eterno, eu me entrego inteiramente à Tua vontade divina. Faça meu coração crescer mais e mais na Tua infinita bondade. Encha a minha alma de santa alegria, coragem e força para Te servir. Acenda seu amor em mim e então caminhe comigo e antes de mim no longo trecho desta estrada. Fazei que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Confortai o meu coração com vosso poder, renovai o ânimo e a esperança, para que eu possa superar todos os males. Amém. É momento de buscarmos compreender a palavra de Deus, pedir as luzes do Espírito Santo para que venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para acolhermos o Evangelho do dia. E hoje o Evangelho está em Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Mas os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beelzebu. E também: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os então para perto de si, Jesus falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não consegue subsistir. E se uma casa está dividida em grupos rivais, tal casa não poderá ficar de pé. Assim, se Satanás levantou-se contra si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, e o seu fim chegou. Mas ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá saquear a casa dele. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, os pecados e as blasfêmias, quantas proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. É o que eles estavam dizendo. Ele está possesso de um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste momento do Evangelho, nós vemos iniciar um novo conflito entre Jesus e as autoridades religiosas vindas de Jerusalém. Não podendo negar a realidade, a autoridade de Jesus e seus milagres, os escribas tentam ligar a atividade de Jesus com os demônios. Conforme a popularidade de Jesus crescia,
Seus inimigos procuravam desesperadamente meios para explicar os seus maravilhosos poderes. Depois de seus debates com os fariseus e outros inimigos sobre como guardar o sábado, eis que surge uma nova questão: de onde vinha o poder de Cristo para expulsar os demônios? Não podendo negar os seus muitos e poderosos milagres, os líderes judaicos tentaram vinculá-los a Beelzebu, ou seja, a Satanás. Interiormente sentiam que esses milagres eram resultado da manifestação divina, mas após terem acusado e perseguido Jesus, ficava difícil admitir a origem divina da obra feita por ele. O orgulho, ou seja, a falta de humildade, levou tais líderes a essa situação. O argumento de Cristo permaneceu sem resposta. Como seus milagres poderiam provir de Satanás se os destruíam a obra dele? Saúde em vez de doença, libertação de demônios em vez de escravidão a eles? Há aqui uma lição para todos nós. O orgulho pode obliterar a visão espiritual a ponto de alguém ao mal chamar bem e ao bem chamar mal. Quando uma pessoa chega a esse ponto, corre o risco de pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo e não ter o perdão para sempre. E por que isso? O fato é que todo pecado pode ser perdoado, desde que seja confessado. Mas se alguém chega ao ponto de achar que o mal é o bem, de que a falsa acusação deles quanto aos milagres de Cristo era correta, então nunca haverão de se arrepender disto e, por conseguinte, não obterão o perdão. Estarão cometendo o pecado imperdoável, pois nunca foi confessado para ser perdoado. Poderíamos dizer então que pecado imperdoável é o pecado não confessado e deixado como esses dos líderes judaicos. Os escribas vindos de Jerusalém são os enviados dos chefes religiosos que tinham em mãos o culto sacrificial, aquele culto do templo e do dinheiro do tesouro anexo ao templo. Eles percebem que Jesus, com seu anúncio da verdade e do amor, é uma ameaça para o poder e os privilégios deles. Jesus já havia expulsado o espírito impuro que dominava um homem em uma sinagoga. Eles se empenham em difamar Jesus para afastá-lo do povo. O Espírito Santo é o amor. Considerar as obras de amor do Espírito como sendo obras do demônio significa o distanciamento e até mesmo a ruptura com o próprio amor de Deus. Rejeitar e matar os que com amor buscam resgatar a dignidade dos empobrecidos, dos excluídos, dos explorados, significa a rejeição da vida e do amor de Deus. Se o homem rejeita o deixar-se convencer quanto ao pecado, que provém do Espírito Santo e tem caráter salvífico, ele rejeita contemporaneamente a vinda do Consolador, aquela vinda que se efetuou no mistério da Páscoa, em união com o poder redentor do Cristo, o sangue que purifica a consciência das obras mortas. Sabemos que o fruto dessa purificação é a remissão dos pecados. Jesus acena com o perdão para aqueles que reconhecem os seus erros e se dispõem a mudar de vida. Não é o caso das autoridades religiosas de Jerusalém. Essas autoridades não deixam espaço para a boa nova. Elas se fecham aos apelos de Deus e por isso blasfemam contra o Espírito Santo. Mesmo assim, fica aberta a porta do perdão para que todos os que o desejarem acolher, assim o façam. Rejeitar o amor de Jesus é rejeitar o próprio Espírito Santo, que é a comunicação da vida e do amor de Deus. Suplique com fé, com esperança, o Espírito Santo e os seus 7 dons, para que venham sobre a sua vida, transformar a sua história e dar um brilho à sua existência.
Que o Pai Eterno cuide de você, para que você possa ter os olhos abertos e o coração preparado para acolher a sua palavra e arrepender-se quando o mal tomar a sua vida. Pedir o perdão e voltar-se ao Senhor perdoado é saber que o amor tem um valor sobrenatural. Vamos agora pedir a Deus que nos inspire através da vida de homens e mulheres que fizeram a sua vontade. É o momento do Santo do Dia. Neste dia 27 de janeiro é dia de Santa Ângela de Médici. Conhecida e aclamada como mulher de oração, esta santa nasceu no norte da Itália, em 21 de março de 1474. Veio de uma família muito honesta, materialmente pobre, mas espiritualmente riquíssima. Os filhos conheceram com o testemunho dos pais, inclusive Santa Ângela, cujo testemunho é pautado pela oração, penitência e a busca pelo amor a Deus. A sua vida foi marcada pela perda de seus pais, sua única irmã e pelo tio mais próximo. Porém, fixada na oração, nunca acusou Deus e nem se revoltou. Em sua terra natal, iniciou um trabalho com jovens, evangelizando e servindo na restauração das famílias. Também foi ao encontro dos pobres e dos enfermos. Em 1535, junto com 12 companheiras, fundou a Companhia das Renunciadoras de Santa Úrsula, as Ursulinas, pois a própria Santa Úrsula apareceu para Santa Ângela. A regra de vida é estar fora do convento para se dedicarem à instrução e à educação das jovens mulheres, com o voto de obediência ao bispo e à igreja. Santa Ângela faleceu aos 66 anos, em 1540. Foi canonizada em 1807 pelo Papa Pio VII. Santa Ângela de Médici é a protetora dos doentes, das pessoas com deficiência, dos males do corpo e das perdas dos pais. Vamos juntos então pedir a intercessão de Santa Ângela de Médici para as nossas diversas necessidades. Ó Pai eterno, que por meio de nossa mãe Santa Ângela iniciou-se uma nova ordem das Virgens Santas que floresceu na tua Igreja. Concedei por sua intercessão que possamos imitar as suas virtudes angelicais e, abandonando todas as coisas terrenas, para que possamos ser considerados dignos da felicidade eterna, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Ângela de Médici, rogai por nós. É momento de acolhermos você que já deixou sua participação em nossas redes sociais. Nós vamos aproveitar, Padre, que hoje vamos tratar de educação. Muitas pessoas deixando o seu pedido de oração nessa intenção. Você também pode deixar a sua intenção ou a sua dúvida pelo facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. Nós apresentamos a vida da Ivani Laura, ela que apresenta o seu filho Jonatas. Ela diz que no início desse ano escolar, ele que já tem dificuldade de aprendizagem, que Deus possa encaminhar uma boa professora para ele ajudar nessa dificuldade. A Maria de Fátima pede pelo ano letivo dos netos, a Ana Paula Cavalheiros pelo ano escolar da Giovana e também da Nicole, a Andréia pede pelo ano escolar do seu filho e também do seu afilhado, Marcela Perfeita pede pelo ano letivo da Ana Luísa e também por todos os estudantes. A Isabel Roseli pede pelo primeiro ano letivo dos seus netos, os gêmeos Davi e Victor. A Fernanda Silva pede
volta das aulas dos filhos e também dos sobrinhos. A Glorinha de Jesus reza por todos os estudantes e a Iracilda também por todos os estudantes. A Leda Toninho pede pelas aulas da neta. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus repouse sobre todos os estudantes do nosso país, crianças, jovens, adultos, para que possam renovar o dom da sabedoria e da inteligência em nome de Jesus. Amém. Amém. Vanessa, que bênção, né? Muitas pessoas pedindo pela vida escolar dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos. É sinal de que estão sintonizados através do amor de Deus e interessados no desenvolvimento da vida e da missão dos seus filhos nessa fase tão importante que é a fase da vida escolar. Agora é momento de notícia aqui no nosso programa. O Papa Francisco divulga a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, intitulada Para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história. O eixo central da mensagem do Papa é a narração e o papel das boas histórias e narrativas na vida de cada ser humano. O homem é um ente narrador. Desde pequenos temos fome de histórias, como temos de alimento, sejam elas em forma de fábula, romance, filme, canção ou simples notícia. Influenciam a nossa vida mesmo sem termos consciência disso. Muitas vezes decidimos aquilo que é justo ou errado com base nos personagens e nas histórias assimiladas. As narrativas marcam-nos, plasmam as nossas convicções e os comportamentos e podem nos ajudar a compreender e a dizer quem somos, diz o texto. O Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano será celebrado no dia 24 de maio. Hoje é dia de conferirmos as principais atividades do Papa Francisco que aconteceram no fim de semana. E quem conta para nós é o nosso correspondente no Vaticano, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. A palavra de Deus tem poder libertador. Liberta-nos da paralisia do egoísmo. Não vai à busca de lugares seguros ou esterilizados. Vem nas nossas complexidades. Foi o que disse o Papa Francisco, celebrando ontem, domingo, a missa na Basílica Vaticana, por ocasião do primeiro dia dedicado à Palavra de Deus. Nesse primeiro domingo da Palavra de Deus, explicou Bergoglio, vamos às origens da sua pregação, às fontes da Palavra de vida. O Evangelho desse domingo, disse, nos ajuda, pois nos diz como, onde e a quem Jesus começou a pregar. Como ele começou? Com um simples convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Isto é a base de todos os seus discursos, para nos dizer que o reino dos céus está próximo. O pontífice explica o significado. Por reino dos céus entende-se o reino de Deus, ou a sua maneira de reinar, de estar diante de nós. Agora, Jesus nos diz que o reino dos céus está próximo, que Deus está próximo. Aqui está a novidade, a primeira mensagem. Deus não está longe. Aquele que habita nos céus desceu à terra e se fez homem. Ele tirou as barreiras, azerou as distâncias. Nós não o merecemos. Ele desceu, veio ao nosso encontro. É uma mensagem de alegria. Deus veio nos visitar pessoalmente, fazendo-se homem. Ele não tomou a nossa condição humana por um sentido de responsabilidade, não, disse o Papa, mas por amor. Por amor, tomou a nossa humanidade, porque se toma aquilo que se ama. O pontífice instituiu esse dia para que a Bíblia, longe de ficar empoeirada nas livrarias, seja conhecida em profundidade por todas as categorias de pessoas. É por isso que, simbolicamente, no final da celebração, entregou uma Bíblia para cerca de 40 pessoas, desde o operário ao jogador de futebol, a um detento. Entre os que receberam a Bíblia estava o embaixador do Brasil junto à Santa Sé, senhor
Henrique da Silveira Sardinha Pinto. A palavra, explicou Francisco na sua homilia, nos conforta e nos encoraja. Ao mesmo tempo, provoca a conversão, move-nos, liberta-nos da paralisia do egoísmo, porque a sua palavra tem esse poder, mudar a vida, fazer passar das trevas à luz. Esta é a força da sua palavra. O Pontífice convida a nos libertar das hipocrisias ocultas. Quantas vezes somos nós que fechamos a porta, preferindo manter escondidas as nossas confusões, as nossas opacidades e duplicidades. Nós as fechamos dentro de nós, enquanto vamos até o Senhor com algumas orações formais, tendo cuidado para que a sua verdade não nos abale. Isto, disse o Papa, é hipocrisia escondida. Já no Ângelus ao meio-dia, Francisco disse que o Evangelho muda o mundo e os corações. Abandonar todo o egoísmo e orgulho. Na oração mariana, voltou ao significado da palavra de Deus. Com a vinda de Jesus, luz do mundo, Deus Pai mostrou à humanidade a sua proximidade e amizade. E elas nos foram doadas gratuitamente, para além de nossos méritos. É um presente gratuito que nós devemos conservar. Após a oração, Francisco considerou um dever a recordação do Holocausto judaico e disse ser inadmissível a indiferença ao lembrar os 75 anos da libertação do campo de extermínio nazista em Auschwitz-Birkenau. Diante dessa enorme tragédia, afirmou o Papa, desta atrocidade, não é admissível a indiferença e é um dever recordar. O Pontífice convidou todos a lembrarem da libertação do campo de extermínio, símbolo do Holocausto, com um momento de oração e recolhimento durante o dia de hoje, 27 de janeiro, quando se celebram os 75 anos de libertação. Que cada um diga no seu coração, nunca mais, insistiu, suscitando os aplausos dos fiéis. O Papa também pediu orações por aqueles que foram afetados pelo novo coronavírus que surgiu na cidade chinesa de Wuhan e que já deixou pelo menos 56 mortos e 1.975 infectados, dos quais 324 permanecem em estado grave, de acordo com o último relatório. Que o Senhor receba os defuntos em sua paz, console as famílias e apoie o grande esforço já em curso para combater a epidemia, disse Francisco. O Papa também recordou ontem o Dia Mundial da Hanseníase. Estamos próximos a todas as pessoas que sofrem a doença de Hansen e daqueles que cuidam delas de formas diferentes, disse Francisco. O Papa terminou o Ângelus com 2 adolescentes da Ação Católica da Diocese de Roma que lançaram uma mensagem de paz da janela dos aposentos pontifícios, ao lado de Francisco. Uma última coisa, o sacerdote do Uruguai, Gonzalo Emílios, doutor em teologia, é o novo secretário particular do Papa Francisco. Os dois se conhecem desde 2006, quando o cardeal Jorge Mário Bergoglio, então arcebispo de Buenos Aires, lhe telefonou porque tinha ouvido falar sobre o seu trabalho com os jovens que viviam na rua. Padre Emílios vai trabalhar junto ao atual secretário particular do Pontífice, Padre Ioannis Lazigait. O escolhido pelo Papa vai ocupar a função desempenhada anteriormente por Padre Fabian Pedacchio, sacerdote argentino. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, por sua participação aqui no programa Pai Eterno. Inspirados na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, um grupo de leigos católicos da Diocese de Patos, na Paraíba, deu início a uma ação de distribuição e plantio de mudas, a maior parte delas de espécies da caatinga, bioma característico da região e único exclusivamente brasileiro, mas também
de árvores frutíferas como umbu, graviola e goiaba. Em apenas 2 incursões realizadas neste mês de janeiro, a equipe plantou cerca de 70 mudas, beneficiando diretamente 3 comunidades de Malta, na Paraíba, cidade que fica a 332 quilômetros da capital, João Pessoa. A iniciativa da igreja local é realizada em parceria com técnicos da Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural, a EPAER. A Igreja Nossa Senhora do Silêncio, em Londrina, é a primeira igreja do mundo projetada especialmente para a pessoa surda. A congregação Pequena Missão para Surdos existe há mais de 160 anos. Ela teve início na Itália quando seu fundador, Padre José Gualandi, teve o primeiro contato com a realidade dos surdos. Em 2012, surgiu a iniciativa de desenvolver uma estrutura para os surdos, pensada com eles e para eles, e que eles tivessem todas as condições necessárias. A primeira construção foi um oratório dedicado a Nossa Senhora do Silêncio, uma igrejinha de pedra, onde os surdos vão para fazer suas orações pessoais. Padre Heriberto Gualadiano conta que a construção do oratório foi de extrema importância para os fiéis surdos, visto que eles possuem uma grande dificuldade de concentração quando se trata da oração pessoal. Com essa igreja, projetada especialmente para os surdos, eles podem ser incluídos na comunidade. Em outras paróquias, encontramos um projeto feito para ouvintes, com a presença dos surdos. Aqui a missa é pensada para os surdos, com a presença dos ouvintes, dividiu o padre Heriberto. Em um vídeo especialmente gravado para os fiéis reunidos para a primeira romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Brumadinho, o Papa Francisco recorda o aniversário da tragédia e rezou pelas 272 pessoas soterradas. Vamos conferir a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco. Neste primeiro aniversário da tragédia de Brumadinho, oremos por los 272 hermanos y hermanas que han quedado sepultados y lamentamos la contaminación de toda la cuenca fluvial. Ofrezcamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, un apoyo a la arquidiócesis y a todas las personas que están sufriendo y que necesitan nuestra ayuda. Con la intercesión de San Pablo, que Dios nos ayude a reparar e proteger nossa casa comum. Devotos do Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, pessoas de todos os cantos do país se reuniram para mais um fim de semana na capital da fé do povo brasileiro, a querida Trindade, todos com um único propósito: louvar e agradecer ao Divino Pai Eterno. Vamos acompanhar na reportagem. O último fim de semana em Trindade foi super especial. Quem veio participou de vários momentos de fé e adoração ao Pai. O primeiro deles foi o Palavra do Pai com o padre Robson de Oliveira. Nós quisemos abordar um tema da felicidade. O que é a felicidade? É um estado de espírito que pode ser continuado dependendo do desejo de cada pessoa. A felicidade ela é buscada na vida da pessoa, ninguém recebe felicidade, a gente conquista a felicidade na vida. E existem muitas formas de poder encontrá-la, através de atitudes próprias da vida, então eu procurei trabalhar isso com as pessoas, exatamente orientando as pessoas para que elas entendessem o sentido da vida como uma vida em busca de ser melhor, progressiva, com técnicas, com formas de poder fazer escolhas certas que possam realmente ter como consequências também a alegria, o contentamento e a pessoa realmente se sentir feliz, se sentir agraciada por Deus. É muito prático. A felicidade não está em coisas grandiosas, não. A gente pode até encontrar felicidade em coisas grandiosas, mas nós encontramos felicidade mesmo nas coisas simples da vida, mas muito bem aproveitadas, muito bem absorvidas por nós. E a programação do fim de semana continuou cheia.
Todas as celebrações contaram com a presença de devotos de todo o Brasil, como a Dona Francisca, que veio do Rio Grande do Norte pela 4ª vez para ficar mais perto do Pai. Para mim não tem como Trindade, né? Eu sempre digo que Trindade eu me sinto tão bem como se eu estivesse na minha cidade, né? E acho assim que cada um que vem aqui, a emoção assim, que tem e a emoção é de estar com o coração assim bem alegre, bem feliz e estar nesta casa do Pai, né? Esse clima assim tão santo, esse clima tão bom que a gente sente ao chegar aqui. Ela veio na caravana organizada pelo Pedro. Já é o 5º ano que ele traz os devotos para a capital da fé de Goiás. Mesmo com as dificuldades da viagem, o coração se alegra por ter conseguido cumprir mais uma vez a missão de ajudar na evangelização dessas pessoas. O coração fica cheio de alegria. E quando a gente chega aqui, essa paz de espírito que o Pai Eterno nos proporciona, que Ele nos orienta a conduzir esses fiéis para cá, só temos que agradecer. É muita devoção. São muitas graças alcançadas. Durante todo o fim de semana, o santuário ficou assim, lotado de fiéis. Todos eles vieram agradecer a bondade do Pai, que todos os dias enche a nossa vida de bênção. Durante a missa, no último sábado, o Padre Robson falou sobre a conversão de São Paulo, celebrada no dia 25 de janeiro. Meu irmão e minha irmã, celebrando essa festa na igreja, deste grande homem de Deus, nós vemos aqui o Santo Evangelho nos dizendo da missão do discípulo de Jesus, daquele que foi mergulhado nas águas do batismo. A missão de levar o Evangelho, de fazê-lo conhecido às pessoas. Padre Edivaldo foi um dos concelebrantes. Para ele, estar em Trindade é sempre motivo de grande alegria. É um sentimento de sentir a graça de Deus, a estar na casa do Pai, né? Este ambiente que transpira espiritualidade, devoção e, sobretudo, fé. Outro concelebrante foi o Padre Helder, que veio de São Paulo para comemorar os 25 anos de vida religiosa. E uma alegria muito grande de olhar para cada um pouquinho, né? Rezando, pedindo a intercessão do Divino Pai Eterno, a vida de cada um, de cada uma que reza, que participa desta obra, que acompanha rezando a novena dos Filhos do Pai Eterno, a novena Mãe do Perpétuo Socorro. E além das missas, novenas e momentos de oração, os fiéis ainda puderam aproveitar o Romaria Sertaneja, apresentado pelo Padre Natalino Martins e o Fábio Falcão, direto do Cine Teatro Afip. Um programa recheado de muita música e alegria. E foi assim que os devotos que estavam em Trindade aproveitaram o fim de semana, com muita alegria, fé e amor do Divino Pai Eterno. Tá certo, sejam sempre muito bem-vindos à nossa querida Trindade, você que organiza sua caravana, sua romaria, todo fim de semana, uma programação especial para a sua vida, para a sua família que vem à casa do Pai. Agora é momento de interagirmos com você através das nossas redes sociais. Agora, Vanessa, vamos apresentar a participação dos devotos que estão ligadinhos conosco. E nós queremos já apresentar a vida da Leda, que pede pelas aulas das suas netas, que irão começar. Também o Teófilo, que é de Natal, no Rio Grande do Norte, que pede pelos filhos Maria Luísa, o Pedro Henrique, por todos os estudantes. A Ângela Marilei, que pede pelos estudos do neto, e também a Emanuele, Maria Vitória e Lorenzo, que Deus derrame sobre eles toda a graça, toda a inteligência e sabedoria. Apresentamos ainda a vida da Marta Machado, que pede pela saúde, de maneira muito especial pelos resultados do seu exame, que o Pai Eterno possa realmente passar à frente, cuidar de você e restabelecer toda a sua saúde. E você pode participar conosco enviando a sua intenção ou a sua pergunta sobre educação pelas nossas redes sociais, facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. É isso aí, a gente espera a sua interação, você vai deixando sua mensagem nas nossas redes sociais e a Vanessa vai ficando atenta à sua participação. Janeiro é tempo de preparação nas obras sociais redentoristas.
Eles participam de atividades e do planejamento para 2020. Vamos acompanhar na reportagem. O curso de formação e capacitação já faz parte do calendário semestral das obras sociais redentoristas e sempre é realizado antes do início das atividades com os assistidos. É com o intuito de dar novas ferramentas de trabalho para preparar a nossa equipe, para que a gente inicie as atividades aí, com uma maior qualidade, com melhor preparação dos nossos colaboradores, para atender bem todos aqueles que vêm em busca de uma atividade, em busca de um serviço. A primeira atividade do dia foi a palestra sobre motivação e perspectivas para 2020, ministrada pelo psicólogo Carlos Fernandes. A motivação, através da espiritualidade, ela traz algo que está antes de qualquer conceito psicológico. É preciso que as pessoas saibam que, de fato, a maneira como nós reagimos a essa sociedade é importante. Os colaboradores tiveram a oportunidade de pensar nas estratégias e nos pontos de melhoria para o trabalho. Segundo a educadora social Tatiele, a expectativa para este ano é grande. Já estamos com muitas saudades dos nossos assistidos. Esperamos que 2020 traga muito mais felicidades do que já vivemos no ano passado. Joelma também não vê a hora de voltar às atividades com as crianças. Decoramos muitas salas, preparamos muitas coisas para as crianças e ontem nós tivemos um dia de formação também muito legal, com muitas atividades boas para levar para as crianças, então a gente está muito animado, porque teremos novas crianças que estão voltando. Além da qualificação profissional, aqui os colaboradores também têm a oportunidade de crescer como ser humano. E o momento também serve para reunir toda a equipe das obras sociais em um só lugar. Aí eles podem compartilhar experiências e ideias. E é por meio de atividades como esta que a socialização, a amizade e o amor que são levados para os assistidos são antes praticados entre a equipe do trabalho social. Que Deus abençoe os voluntários das obras sociais redentoristas que atendem as nossas crianças através do seu empenho, através do desenvolvimento de uma educação cristã de qualidade. Um padre de Aragoiânia, na região metropolitana de Goiânia, promoveu uma campanha e arrecadou materiais escolares para crianças carentes. E a nossa equipe foi acompanhar a entrega dos objetos. Vamos acompanhar? Todo início de ano costuma ser uma correria para os pais que precisam organizar o material escolar dos filhos. Alguns têm dificuldades para conseguir comprar tudo que aparece na lista por causa da condição financeira. E foi pensando em ajudar essas famílias que a paróquia Santa Luzia de Aragoiânia, região metropolitana de Goiânia, capital de Goiás, criou um projeto para arrecadar objetos necessários para os alunos da região. No mês de dezembro, em vez de eu arrecadar brinquedos para as crianças, eu falei, por que não arrecadar material escolar, né? Porque tantas pessoas já distribuem os brinquedos, eu falei, mas ninguém pensou em distribuir material escolar, né? Para as famílias carentes, as crianças carentes, e ao mesmo tempo ser um incentivo à educação, né? A ideia deu tão certo que eles receberam apoio de diversos municípios distantes, como Silvânia, interior do estado, e também de Marília, em São Paulo. Mais de 300 kits foram montados com a doação. Todos foram aspergidos com água benta antes da entrega, com pedidos para que o Pai Eterno abençoe a educação dos pequenos. No total, 6 escolas vão ser beneficiadas com esse projeto. Cada uma delas vai receber 47 kits, que vai ajudar as crianças no decorrer do ano letivo. Um projeto que ajuda a desenvolver também o futuro. Vai se espalhando essa boa ideia e aí pessoas de outras cidades, de toda a região aqui de Aragoiânia, começam a se envolver. A pessoa não traz só um caderno. Teve pessoas que trouxeram 200 cadernos, teve pessoas que trouxeram 150 canetas, teve pessoas que trouxeram 2, 3 caixinhas de 200 lápis. E essa corrente do pensamento positivo em torno do kit escolar, né, vai se ganhando cada vez mais uma proporção maior.
São colégios municipais das áreas rurais e urbanas. Há alguns lugares de difícil acesso, mas que acolhem os estudantes por enxergar neles o nosso futuro. Para as diretoras que todos os anos já contam com esse apoio, o dia de receber os materiais é comemorado com alegria e gratidão. Esse projeto é de grande valia para a nossa comunidade. E eles ficam felizes, eu podia satisfeitíssimo, tanto os alunos quanto também aos pais deles, né? Em poder estar ali adquirindo esse material e sabendo estar despreocupados que os filhos deles estão recebendo material para poder dar início às aulas, né? O ano letivo de 2020. Já é o 4º ano, né, consecutivo que o padre vem aqui doar os materiais para a gente, e a escola agradece muito porque os alunos, ao tanto que ficam satisfeitos, os pais já vêm procurar, porque nos primeiros dias de aula não vêm para a escola devido à falta de material. E a gente já fala, não, o padre vai vir, todo ano ele vai vir, vai doar, então eles já ficam aguardando. É que esse projeto transforma a vida dos pequenos, e isso pode ser visto dentro da sala de aula. Tanto é verdade que a Genilda veio buscar os materiais para assim os filhos começarem a estudar. Ela é mãe de 3 e ficou grata com a contribuição. Para mim é muito importante porque no momento, né, a gente está sem condição para comprar o material escolar para os meus filhos. E para mim, eu achei uma alegria muito grande. A gratidão no olhar de cada aluno em todas as escolas que passamos testemunha a importância do projeto. A gente tem que estudar para ter um futuro bem melhor, né? E também é muito bom estudar com materiais, essas coisas. Eu recebo muito alegre porque eu vou começar um ano bem, estudar muito bem e passar de ano. A caridade nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos. E é com esse objetivo que projetos como o do Padre Amauri são realizados. Eles mostram que a misericórdia reconstrói vidas. A ajuda de cada um, pouquinho de cada um, nós vamos transformar a vida de muitas crianças para o conhecimento e para a fé. Então, parabéns ao Padre Amauri e a toda a comunidade de Aragoiânia pelo bonito exemplo que é inspirador para muitas e muitas pessoas. E daqui a pouco nós vamos ter um quadro especial aqui no nosso programa. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Santo Café com o tema Educação, o início do ano escolar. O nosso entrevistado já está aqui nos nossos estúdios, o Christian Marcelo, coordenador pedagógico do Colégio Família de Nazaré, aqui em Goiânia. Eu vou, mas eu volto. E na volta do intervalo, eu espero que você volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua audiência, você que está ligadinho no nosso programa, você que acompanha a nossa programação. Chegou um momento especial em que nós convidamos você que está nos honrando com a sua audiência, para juntos tomarmos o nosso Santo Café. Deixa eu servir aqui o nosso convidado, o professor Christian. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, padre. É uma alegria poder acolher o senhor aqui no nosso programa. A é minha. Muito obrigado. E podemos falar sobre um tema tão importante para todos nós, que é a educação. Enquanto os estudantes se preparam para a volta da rotina das aulas, os pais lidam com a tarefa de organizar o material escolar. Na hora das compras, muita pesquisa e estratégia para evitar gastos exagerados. Vamos acompanhar na reportagem. Início de ano. E se você é pai ou mãe de criança ou adolescente em idade escolar, está acostumado a este cenário. Cadernos, lápis, mochilas, borrachas e muito mais.
Hora de procurar para tentar economizar. O comércio oferece boas opções. O primeiro passo é deixar a preguiça de lado e pesquisar, né? Porque a gente sabe que tem variação que chega a quase 300% do mesmo produto idêntico. O que acontece? Muitos comerciantes estão apostando naquele consumidor que não vai pesquisar, vai comprar no primeiro estabelecimento e vai acabar levando vantagem em cima de um prejuízo do consumidor. Então, o interessante é selecionar pelo menos 3 estabelecimentos e fazer a pesquisa de preços e, se possível, fracionar a compra entre elas, que com certeza a economia vai ser maior. Com essa alta oscilação nos preços, o consumidor tenta se sair como pode. Os exemplos são vários. Um caderno de capa dura com 96 folhas, em uma loja, custa R$ 8,90. Já na opção mais barata, caiu para R$ 4,50. Outro exemplo, a caixa de lápis de cor com 12 unidades. Na loja mais cara, custou R$ 18,00. E na mais barata, foi encontrada por R$ 9,90. É pesquisando mesmo. E como aqui na papelaria, nos anos anteriores, né, devido às pesquisas, eu achei um preço melhor. Aí hoje eu já vim direto, até porque esse ano a lista dela é um pouquinho menor. Mas a estratégia é essa, fazer uma comparação de preços, porque realmente tem uma variedade enorme. Sim, o percentual de diferença do mesmo produto, mesma marca, é muito grande. Segundo o Procon Goiás, em relação aos preços do ano passado, o consumidor vai pagar menos. Os materiais escolares estão 4,22% mais baratos. Os pais precisam ficar atentos à lista também, pois a escola não tem o direito de pedir o que quiser. A regra é simples. Todo material que é de uso coletivo e que não vai influenciar no processo de aprendizado não pode ser solicitado. Por exemplo, copo descartável e papel higiênico, a princípio, seria para uso coletivo. Mas nós já vimos casos da escola pedir 4 copos descartáveis ou um rolo de papel higiênico, quando na realidade esses produtos seriam para utilizar trabalho de colagem, de pintura. Então, se tiver dúvida para qual finalidade vai ser esse produto, questione junto à escola. Se for para uso coletivo, simplesmente ignore da lista. Se a escola insistir na cobrança, denuncie junto ao Procon da sua cidade. Nas prateleiras são muitas as opções. Se para os pais se torna mais fácil fazer as escolhas, para os filhos nem tanto. Na maioria das vezes, eles escolhem os produtos mais caros. E isso acaba deixando a conta lá no final mais pesada para os pais. Teve consumidor que aprendeu a lição no ano passado e mudou a estratégia para 2020. No ano passado eu gastei bem mais. Esse ano, além de eu não trazer a neta, né, que todo ano eu adquiro os materiais escolares para minha neta, esse ano eu não a deixei vir. Porque quando eu a trouxe, eu tomei um prejuízo tremendo, porque ela queria só os mais caros. E esse ano eu banquei inteligente. Aí já vou entregar lá, filho, já comprei o seu material e ficou 1/4 mais barato que eu comprei o ano passado. Outra situação que pode acontecer na hora da compra do material escolar é reaproveitar alguns itens de um ano para o outro. Fique atento para não jogar dinheiro fora. É interessante que os pais questione junto à escola quais os produtos que restaram do ano letivo anterior e avaliar essa possibilidade de estar reaproveitando. Por exemplo, tesoura é possível de ser reaproveitado, régua. Então, ou seja, pegue esses materiais. Esse material não é da escola, é dos pais, é dos alunos. Então, avalie essa possibilidade que, com certeza, a economia também vai resultar aí no final da conta. Isso está acontecendo com a Milena. Ela veio da cidade de Edéia, em Goiás, que fica a 124 quilômetros de Goiânia. O motivo é que os preços na capital valem a pena, mesmo com o deslocamento. E a lista dela vai ficar mais barata agora, já que vai reutilizar muitas coisas. Mochila, bolsinha de lápis, até mesmo lápis de cor. Eu estou comprando os de 24, em casa eu tenho os de 36, eu vou abastecer os de 36 com esses 24. E para a gente falar um pouco mais sobre esse período de volta às aulas, que sempre traz uma dose maior ou menor de ansiedade, tanto nas famílias como nos estudantes, e para falar também sobre uma educação católica de qualidade, nós estamos recebendo o professor Christian Marcelo, coordenador pedagógico do Colégio Família de Nazaré. Professor, vamos começar sobre o papel da escola na vida da família. Qual é o papel? A gente sabe de uma forma por intuição, né? Nós seguimos o curso da vida, procuramos uma formação e é necessário que ela aconteça de modo formal nas nossas escolas para que a gente tenha acesso a uma universidade, etc. Mas
de uma forma mais vivencial, né, da experiência humana, qual é o papel da escola na vida da família? Excelente pergunta, padre. Acho que a primeira coisa a perceber é o papel da própria educação, né? As famílias, elas são signatárias assim de um papel, uma finalidade importante, que é formar e educar os seus filhos, né? E a escola, ela deve ser esse apoio, né, para as famílias nesta função, nesta finalidade de formar e educar os filhos. Muitos pais têm condições de primeiro, ele tem um dever moral de educar os seus filhos, até ensinar em algumas condições, mas existem realidades onde os pais não conseguem. A escola entra justamente para esta finalidade de ser apoio para essas famílias, né, para os pais, neste papel, nesta função. Então, primeiramente, a escola deve ser um espaço de ensino, né, de busca de conhecimento, para se alcançar as verdades, né, sobre as várias áreas de conhecimento. E ela também deve ter um papel de apoio na parte de formação, né, moral, de formação, lógico, do que os pais entendem por valores primordiais que são caros para educar os seus filhos. A escola deve ser esse suporte, esse apoio para as famílias. Então, ela tem um papel central nesta caminhada, né, como suporte, como braço das famílias na sociedade. E, obviamente, pela formação também que se espera ter de qualidade das escolas, que deve se ter, por princípio da finalidade, as escolas acabam também tendo também um contributo social, né? Formando cidadãos realmente capazes de conviver em sociedade de forma, né, madura, de forma saudável, né? Então, a escola tem um lugar realmente assim, central no nosso processo. Então, aquilo que as famílias não conseguem por si mesmas, né, para suas condições, oferecer de ensino aos seus filhos, a escola deve ser esse apoio, né, esse suporte para a formação dos seus filhos. A escola pode ser, né, ofertada pelo ensino público ou privado também, né? A própria Igreja Católica, milenarmente, tem um papel fundamental, né, nesse processo. E muito preocupada com isso, também surgem as escolas confessionais, né? Então, os pais, por exemplo, as nossas famílias católicas de uma diocese, ela procura colégios, por exemplo, confessionais da sua fé, para poder ter aqueles valores, aqueles princípios sendo ofertados ali naquele espaço escolar. Na segunda pergunta, eu queria justamente que o senhor nos mostrasse a diferença entre uma educação não confessional e uma educação confessional, para quem está em casa entender melhor isso. Sim. A educação confessional é aquela educação onde se professa uma fé, uma identidade, né, religiosa, por exemplo. Eu coordeno, por exemplo, e trabalho, né, há muitos anos com a educação católica. Então, trabalho em instituições que professam a fé católica. Nessas instituições escolares, tem-se o objetivo de se aprofundar, de gerar conhecimento, de trabalhar valores, princípios da fé católica também no universo de ensino e também de formação dentro da identidade cristã católica. Certo. Agora nós estamos voltando de uma rotina que foram as férias, né? Período de férias, criança em casa ou fazendo viagens com a família. Como é que a família deve se adaptar à nova rotina de volta às aulas? Sim, então, primeiro que o dever nos chama, né? Agora é hora de colocar as pequenas atividades domiciliar, né, em plena harmonia, digamos assim, ou organização, ou ordenamento, né, interno na casa, voltado para essa atividade fundamental para a vida dos filhos, né? É muito importante nós entendermos que é uma atividade séria, é a ocupação talvez principal dos filhos, e os pais devem, né, têm deveres a cumprir como pais neste processo de ordenamento domiciliar para que os filhos tenham uma rotina garantida, né, dos seus estudos. Desde a preparação dos materiais, como a reportagem anterior foi muito oportuna, né, a escolha do material, os materiais que realmente são necessários, né, isso é um critério fundamental.
obviamente, também pensando em questões ligadas à rotina do que a escola, do horário escolar, né? É muito importante chegar com antecedência, né, no horário de escola. Os filhos precisam garantir também a rotina, né, na sua casa do horário de estudo. É fundamental que se tenha, né, você estudou de manhã ou à tarde, né, você tenha no outro turno que você não tem atividade escolar, você precisa ter uma rotina dentro de casa de estudo. Isso precisa ser garantido primeiro pelos pais e os filhos devem, né, teoricamente, obedecer ao que os pais estão propondo, né, os responsáveis estão propondo. Então, essa rotina domiciliar, ela é fundamental para o sucesso escolar. Então, já que as aulas começaram, então agora é entender que foi importante o período das férias, ele é necessário, ele é saudável para fazer essas paradas, né, uma pequena ruptura para reordenar algumas coisas e voltar à rotina. E essa rotina, ela tem um ritmo, né, a ser seguido, que é proporcionado justamente pelos horários, né? Então, os pais devem, por isso que é importante ter um planejamento, né, em casa, relacionado aos estudos de cada filho, conforme a idade escolar, conforme a série escolar. Tá certo, vamos chamar para conversa a Vanessa, que também é mãe e tem 2 crianças aí na escola. Vanessa, traz um pouquinho da sua experiência, né? Vamos contribuir aqui com a entrevista com o professor Christian Marcelo. Sim, padre, falando aí a respeito dessa saída das férias para a rotina, né? Na prática, a gente leva aí 1, 2 semanas para conseguir colocar no eixo, né? Os horários, o horário de dormir, o horário dos estudos e poder organizar tudo para que tudo ocorra muito bem. Mas eu queria até aproveitar e perguntar para o Christian, como que deve ser esse relacionamento, essa participação dos pais na vida escolar dos filhos, não só ensinando em casa, mas no diálogo com a própria escola. É importante como que os pais podem ter essa prática? Interessante. Excelente pergunta. A primeira coisa é entender que somos parceiros, né? A escola, a família e os filhos, né, os estudantes, eles têm que entender que nós temos o mesmo objetivo comum, que é crescermos, né, no conhecimento, na busca da verdade. Então, nós estamos olhando na mesma direção. Como a mesma coisa, o mesmo bem que os pais querem aos filhos, a escola deve também querer aos seus estudantes. E, por fim, os estudantes também devem entender que a direção que os pais estão dando e o colégio também é visando um bem maior, né? um bem comum ali desse tripé: colégio, escola, família e estudante. Então, quando estamos olhando na mesma direção, é muito importante nós rompermos com algumas mentalidades do tipo, mas como a gente costuma falar, né? O colégio às vezes é contra a família às vezes quer cobrar por cobrar o colégio, né? Os estudantes acham que os professores querem alguma coisa contrária a eles, fazer algum tipo de estímulo que não seja válido e tudo mais. Então, a família deve ter na escola realmente uma parceira. O colégio deve entender que sem a participação da família, o ensino, né, o conhecimento dos estudantes também estarão comprometidos. Então, primeiro, somos parceiros, né? Estamos caminhando juntos numa mesma direção, né? Fazer com que esse estudante, esse seu filho, ele adquira conhecimento. Então, como nós podemos somar? Como nós podemos criar um espaço, né, dialogal, de construção, onde cada um, né, no seu papel, fazendo bem feito o que é pertinente a cada um, possamos crescer, né, nessa missão de gerar conhecimento, né, ensino e educação para os filhos. Então, primeiro, os pais devem tomar conhecimento do seu dever. É dever dos pais, né, acompanhar, né, ser uma presença realmente, como você disse, não só de ensino, né, dos filhos, mas também essa presença de se preocupar, de acompanhar como está a sua rotina, como tem desempenhado o seu papel. Tudo isso é fundamental para os pais. Então, por exemplo, a mãe tem um papel fundamental, o pai tem um papel fundamental nesse processo. É preciso, então, ter conhecimento disso, né? É importante buscar hoje, graças
a internet, nós temos acesso a vários cursos de formação, né, vários conteúdos muito ricos que nós podemos ver, assim, saber especificamente, inclusive, qual o papel da mãe, qual o papel do pai, que valeria a pena que nós poderíamos falar aqui de várias ferramentas, sabe, que nos qualifica nesse processo de o que cada um deve fazer nesse papel. Então, primeiro eu faço até aqui uma espécie de provocação, né, aos pais, é que você não se contente, sabe, com o que você sabe até aqui. Nós sempre temos oportunidade de conhecer e crescer. Então, busque conhecimento, busque formação, busque fontes confiáveis e seguras para que você possa, de fato, fazer esse caminho, né, de oferecer aos seus filhos, ofertar aos seus filhos o melhor possível dentro das suas condições. Tá? Então, isso é a primeira coisa. E procurar acompanhar, né, na escola, saber como que é o projeto político-pedagógico da escola, o que a escola está ofertando, quem são os professores, qual a qualificação, a formação desses professores, como tem sido, né, a pedagogia didática adotada em sala de aula com os meus filhos. Você, como pai, é seu dever e, por isso, é o seu direito, né, de acompanhar a vida escolar dos seus filhos, solicitando lá no nosso colégio, por exemplo, os pais marcam a agenda ou reunião com a coordenação pedagógica, com o preceptor, às vezes até com o professor quando necessário, para realmente dirimir dúvidas, propor, os pais, no nosso colégio, nós convocamos os pais para participar do processo de formação também, para saber como eles estão, como que está a vida de estudo domiciliar dos filhos. Então, é uma caminhada, é uma família, né? O colégio junto com a família e os filhos, nós somos uma comunidade, né, que tem que dialogar e buscar, né, como a educação é um processo vivo e dinâmico, nós temos que estar o tempo todo atentos, né, minuto a minuto, né, como a educação de um filho minuto a minuto exige, ficarmos atentos a todos os processos, né, e ferramentas que nós adotamos. Agora, nós estamos falando, claro, o senhor está na iniciativa privada, que é um colégio católico, e muitas pessoas que nos acompanham têm os seus filhos em escolas públicas, né? Alguns de nós até passamos pelos bancos das escolas públicas, que tem o seu valor, tem a sua qualidade, pelo menos a gente reconhece isso já de algum tempo. Agora, como um pai vai acompanhar isso na escola pública? Ele também tem o direito de chegar e questionar e saber e acompanhar o que está sendo passado para o seu filho? Eu pergunto isso porque está sempre em voga a qualidade da educação brasileira que é dada aos nossos filhos, né? Perfeito, padre. Excelente essa colocação. É muito oportuna mesmo. O senhor toca num ponto assim que realmente mexe com todo mundo que trabalha com a educação, e as famílias estão muito preocupadas realmente com a qualidade do ensino que está sendo ofertado no nosso sistema de educação, que não afeta só a rede privada, a rede pública, não só a rede pública, mas a rede privada também, porque o nosso modelo de sistema educacional ele é muito centralizador, padre. Então, essa centralização, em certa medida, ela não é benéfica. Existe um amplo debate, né, acadêmico que se dá acerca dessa questão da centralização, porque as nossas vidas se desenrolam nas nossas comunidades, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, né? E às vezes o modelo de educação pública, ela parte de alguns elementos, de algumas realidades que justamente contrapõem ao nosso mundo vivido. Então, isso é muito sério. Por exemplo, essa questão que o senhor acaba de levantar. A família, né, ela é a primeira comunidade que nós participamos. Então, quando eu tenho um modelo, um sistema de educação que quer retirar o filho do convívio familiar para ficar o tempo inteiro numa escola, isso é preocupante do ponto de vista das vantagens, né, dos benefícios que o convívio familiar é necessário. Então, lá na escola pública, os pais precisam, né, fazer assim, estar muito atentos se o que está sendo ofertado ali, né, pelos livros didáticos, na sala de aula, ele está também em consonância com aquilo que ele ensina e deseja para o seu filho. Então ele precisa acompanhar realmente, fazer
assim, se fazer presente junto às reuniões, né, que as escolas, que cada colégio, né, ou os conselhos locais, né, municipais, às vezes de educação, permite, os pais precisam entender o que está sendo ofertado pelos seus filhos. Por exemplo, conteúdos de livro didático, né, de tempos em às vezes de tempos em tempos nós temos assim várias, hoje com a internet, os pais fotografam os capítulos de certos conteúdos, de certos livros, e isso se torna, né, de conhecimento público. E às vezes são conteúdos que são contrários àquilo que os pais gostariam, estão ensinando, né? Então, esse acompanhamento é fundamental. Não é só assim, meu filho recebeu um material, né, um livro didático lá no meu colégio, mas a senhora, o senhor como pai responsável, o senhor precisa estar atento e entender que lição é essa que o filho está aprendendo na sala de aula. Então, isso é um papel que os pais devem estar muito atentos, sabe? No dia a dia, no cotidiano. Não terceirizar isso, né? Não terceirizar, exato. Agora, o senhor vem de uma realidade importante, que nós recebemos aqui o padre Luiz Henrique, que é diretor lá do colégio. Inclusive, para ele a gente deixa um abraço, agradecendo a oportunidade de partilhar sobre isso. Eu queria que o senhor falasse sobre a linha pedagógica do Colégio Família de Nazaré, porque é um diferencial que é trazido não em vista de ter muitos alunos, né? Mas de trazer uma educação com critérios, digamos, diferentes daquilo que a maioria tem oferecido. Fala um pouco para a gente sobre esses critérios lá do colégio. Sim. Então, padre, o Colégio Família de Nazaré, ele surge, assim, basicamente por duas demandas fundamentais que o nosso arcebispo, Dom Washington, foi muito sensível, né, a essas demandas. A primeira é a questão da formação do seminarista, né, do seminário menor, que tem essa necessidade, que estão cursando o ensino médio e precisam, né, de ter uma formação de qualidade. A segunda é essa preocupação que o senhor levantou anteriormente das famílias, né? As famílias estão muito preocupadas com o nível, a qualidade do ensino ofertado nas escolas de um modo geral. Então, as famílias católicas da nossa arquidiocese aqui em Goiânia, preocupadas, né, por essa qualidade, elas se mobilizam, né, tentam também procurar o nosso pastor, Dom Washington, né, e colocar isso para ele. Então, foi daí que em 2017 surgiu o colégio. E o Colégio Família de Nazaré surgiu, né, convidando o padre Luiz Henrique para ser o diretor. Ele vai startar uma série de ações, criar uma equipe, né, pedagógica, da qual eu faço parte. Em 2018, nós fizemos todo um planejamento, a parte burocrática, e em 2019, que foi o nosso primeiro ano, né? E nós, justamente por surgir já por essa demanda, nós já ficamos atentos a esses, digamos, problemas que ocorrem, né, a partir do que nós vivemos, e já tentamos aprontar ferramentas e soluções para esses problemas. Por exemplo, nós vimos que essa questão da massificação, né? Você ter salas de aula muito superlotadas, com 40, 50 alunos. Isso é muito complicado para um educador, por mais bem intencionado que seja, ele conseguir ensinar com qualidade para cada aluno. E cada aluno é uma vida, ele tem todo um universo de realidades específicas. Por isso, nós adotamos um dos nossos pilares, a educação personalizada. E aí, precisamos ter salas com, no máximo, assim, 20 alunos por sala. Tem que ser realmente quantitativamente menor para que o professor consiga entender as demandas, digamos assim, as fragilidades educacionais dos meninos, como também as potencialidades, que é algo que a gente precisa estar muito atento. Então, a educação personalizada, ela é uma das ferramentas que nós utilizamos. Dentro da educação personalizada, lá no colégio, nós temos a preceptoria, onde os alunos escolhem um professor, os meninos um professor, as meninas, né, uma professora, e esse professor vai acompanhar a vida intelectual desse aluno durante o ano letivo dele. Essa ferramenta, ela é muito eficaz, não tenho como negar. Para o senhor ter uma ideia, lá nós recebemos alunos assim, que vieram de colégios conceituados em Goiânia e alunos que vieram de escola pública, que achavam que nunca tinham estudado corretamente durante a vida. E o sistema que nós adotamos de ensino lá é o poliedro. O poliedro, ele é um sistema nacionalmente reconhecido como de grande aprovação nesses vestibulares, né, do Brasil inteiro, como o ITA, vestibulares de medicina na FUVEST e tudo mais. Então, é um sistema já assim voltado para essa questão. Só que nós sabemos que a educação ela tem que estar voltada para a formação integral, que é uma coisa que nós nos preocupamos muito.
E aí o preceptor, a preceptora, padre, ele simplesmente acompanha a vida dele para que ele não fique só voltado para vestibular, mas também se preocupe em formar, em crescer como homem, né? No nosso caso, como colégio católico, a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as virtudes são elementos fundamentais e principiantes para ele poder crescer também na vida intelectual e acadêmica. Então, essa ferramenta da preceptoria é uma coisa. A outra coisa que nós temos no colégio, por ser católico, é a direção espiritual, que o padre Rodrigo é o nosso capelão lá no colégio, e ele todas as sextas-feiras, né, nós temos celebração eucarística e após a celebração existe confissões e direção espiritual para os nossos alunos. Todos os alunos que fazem esse duplo movimento da fé, do crescimento na fé pela direção espiritual, confissão, os sacramentos, e também no intelecto, na razão, essas duas partes juntas fazem os meninos crescer. Eu trago um dado para mostrar assim, o resultado disso, porque os pais ficam muito preocupados, meu filho ser aprovado nos vestibulares e tudo mais. O segundo ano nosso, de 2019, no ensino médio, o Poliedro tem uma afiliação de mais de 180 escolas no país. Nós ficamos entre as 3 melhores escolas do Brasil no segundo ano de ensino médio e um dos nossos alunos estão entre os 10 melhores do Brasil dentro do sistema de ranqueamento do Poliedro. E esse menino fala para mim, olha, eu entrei no colégio sem saber estudar absolutamente nada. E no decorrer do ano, com as ferramentas que o colégio, que a pedagogia personalizada nos proporcionou, eu consegui crescer e aprender a estudar por mim mesmo, de forma autônoma. Esse foi, e ele fala, eu vim de escola pública a vida inteira, uma conquista, né? Sim. E a gente fica muito feliz de ver colégios que surgem como Família de Nazaré por uma iniciativa da igreja e que mostram a que vieram, né, para poder trazer uma educação de qualidade, confessional, cristã. Parabéns ao padre, ao padre Luiz Henrique, ao padre Rodrigo, ao Dom Washington também e ao senhor pela oportunidade de estar à frente desse trabalho. Muito obrigado, professor Cristian. Sua bênção. Deus abençoe Amém. E o guarde nesse projeto tão bonito da educação lá no Colégio Família de Nazaré. Obrigado, padre. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. De volta aqui na TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia conosco. No último sábado, uma missa em Formosa marcou a ordenação episcopal do agora Dom Dilmo Franco, bispo auxiliar da Diocese de Anápolis. A nossa equipe esteve na celebração e mostra pra gente como foi este momento emocionante na vida do religioso e de toda a Igreja do Centro-Oeste. Chuva, frio e uma multidão fervorosa vinda de diversas partes do estado de Goiás para acompanhar de perto a ordenação episcopal de Dom Dilmo Franco em Formosa, pouco mais de 300 quilômetros de Trindade. É que para muitas dessas pessoas, o novo bispo auxiliar de Anápolis é exemplo de pastor do povo de Deus. É um momento de muita emoção para mim, porque assim, Padre Dilmo, meu amigo de muitos anos, amigo da minha família, então hoje eu saí de casa bem cedo mesmo para tentar ficar num local que eu conseguisse vê-lo de perto. Então é um momento emocionante, tanto para mim quanto para Formosa, de ter uma pessoa nossa hoje nessa representação tão forte da igreja, sendo bispo. Ele é muito carismático, muito amigo, a gente fica muito feliz por ele. Espero que Deus abençoe o pastorado deles. A Santa Missa reuniu bispos das dioceses de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo, além de diversos religiosos na Catedral da Imaculada Conceição e também toda a família do Monsenhor Dilmo.
Foi aqui que ele começou a caminhada para a vida na igreja. A nossa diocese tem mais de 23 municípios e todos eles foram mobilizados. As paróquias foram convidadas, os padres, religiosos, diversas lideranças, também autoridades civis, religiosas, todos vieram. Afinal de contas, Dom Dilma é muito querido entre nós, já podemos chamar de Dom Dilma, né? É muito querido entre nós, muito querido nas diversas paróquias por onde ele passou. O Sr. Dilma será um bispo nosso, né? Nossa casa, de um povo que o ama profundamente, sua família está aqui, de forma que para a nossa diocese é uma alegria muito grande. E é um fato também importante a gente ligar. Dom João Vilco foi ordenado aqui, bispo, segundo bispo da nossa diocese, e agora ele volta aqui para ordenar o primeiro bispo aí do nosso clero, para ser o seu colaborador em Anápolis. Nós queremos agradecer a Deus por esse dom, por esse presente para a igreja. Conhecemos Dom Dilma, eu conheço pessoalmente há vários anos, desde o seminário. Ele é sempre o mesmo, tem uma estabilidade imensa, uma generosidade, uma alegria contínua, uma capacidade de servir admirável. Então nós temos uma certeza fundada no testemunho dele, de que será um bispo, um servidor, que será um grande presente para a igreja e, de modo particular, nesse momento, para a Diocese de Anápolis. A celebração de ordenação foi transmitida pela TV Pai Eterno, para levar aos lares devotos de todo o Brasil esse momento tão especial para a igreja e os cristãos. Nós, da família Filhos do Pai Eterno, através da TV Pai Eterno, queremos sentir com a igreja. E é por isso que a TV veio e está aqui para levar aos fiéis, a todo o povo de Deus, as alegrias de poder acolher mais um colaborador do Colégio Apostólico. O bispo é o sucessor dos apóstolos e nós temos a alegria de, através das lentes da TV Pai Eterno, levarmos a todo o Brasil esta sagração episcopal de Monsenhor Dilma, aqui direto da Catedral de Nossa Senhora da Conceição de Formosa. A Santa Missa teve como bispo ordenante principal Dom João Vilco, da Diocese de Anápolis, e como bispos coordenantes Dom Adair de Formosa e Dom Valdemar de Lusiânia. A homilia foi feita pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, que, em meio às belas palavras de reflexão, pediu para o povo aplaudir o pai de Dom Dilma, em sinal de gratidão, já que rezou ao Pai Eterno para ter um filho que seguisse a vida religiosa. Bem-vindo ao episcopado, querido irmão Dilma. Bem-vindo para somar tuas jovens energias de pastor à missão de Dom João Vilco, bispo da igreja em Anápolis. Igreja que quer continuar sendo sinal de esperança para quantos habitam naquela região, que certamente te acolherão como irmão e pastor. Que assim seja. O rito da ordenação episcopal foi realizado depois da liturgia da palavra e antes da liturgia eucarística. Após proclamado o evangelho, Monsenhor Dilma, diante de todos os presentes, expressou a vontade de vir a exercer a nova função, de acordo com o pensamento de Cristo e da Igreja. Foi feita a leitura da bula pontifícia, enviada por Papa Francisco, nomeando o bispo. E assim, pela imposição das mãos dos bispos e a oração de ordenação, foi conferido a ele o dom do Espírito Santo. E a partir daí, seu principal ministério passou a ser a pregação fiel da palavra de Deus. Deverá sempre estar aos pés de Jesus, do seu Pai e do Espírito Santo. Deverá ser um homem de oração. O Senhor mostra-nos, já no começo da Bíblia, Moisés com as mãos levantadas para o alto. E Jesus Cristo morreu com as mãos levantadas para o alto, pregadas na cruz. Assim deve ser o bispo, um homem de oração. Depois deverá ser um homem de evangelização, se preocupar com a educação religiosa do povo. Outros detalhes emocionantes marcaram a celebração. A entrega das insígnias foi uma delas. Trazidas pelos sobrinhos do mais novo bispo auxiliar, o anel representa a fidelidade que ele deve ter para com a igreja.
Pela imposição da mitra, ele é convidado a uma incessante procura pela santidade e a entrega do báculo pastoral, a responsabilidade de governar a igreja que lhe é confiada. Agora se confirma o sim de Dom Dilmo Franco, a vontade do Pai Eterno, que por meio de Papa Francisco foi convocado a ser bispo auxiliar da Diocese de Anápolis. A partir de agora fica ainda mais profunda a experiência de entrega ao abandono do querer de Deus, nesta nova missão confiada pela igreja. Hoje são várias alegrias. A primeira alegria é da igreja, que está incorporando mais uns filhos seus dentro do colégio episcopal, sucessor dos apóstolos. A outra alegria é a Diocese de Anápolis, que vai ganhar um pouco de reforço pastoral, né? Para aqueles que vão contar com seus serviços em Anápolis, a gratidão ao Pai Eterno por enviar um servo fiel ao pastoreio. Nós estamos nos sentindo assim privilegiados, agraciados e muito amados por Deus. Com certeza uma grande graça, né, que o Senhor, através do Santo Padre, concede à Diocese de Anápolis com a vinda, a chegada de Dom Dilmo em nossa diocese. Para o recém-ordenado, um coração aquecido pelo amor do Pai Eterno e pelo carinho do povo, que saiu de suas casas para esse momento tão importante para a sua vida religiosa. A catedral é minha paróquia, foi onde eu cresci, fiz primeira comunhão, depois eu fui pároco aqui, então, assim, só gratidão a Deus, né? Na verdade, é gratidão a Deus. Aí agora, ordenando, eu fico aqui ainda um pouco essa semana, mas já no sábado, a apresentação na Diocese de Anápolis com Dom João. Com a missão de ensinar, santificar e governar o povo de Deus, que Dom Dilmo tenha êxito e fecundidade nesta nova missão. Que Deus guarde o pastoreio de Dom Dilmo, junto a Dom João Wilke, como auxiliar da Diocese de Anápolis. Agora é momento de refletirmos com Santo Afonso. Hoje, Santo Afonso nos ajuda a refletir sobre a barca que é a igreja. Narra São Mateus que, subindo Jesus para uma barca no lago de Tiberíades, o seguiram seus discípulos. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que as ondas cobriam a barca. E, entretanto, ele dormia. Então se chegaram a ele os seus discípulos e o acordaram, dizendo: Senhor, salvai-nos, que perecemos. E disse-lhes Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? E erguendo-se, mandou aos ventos e ao mar, e seguisse logo uma grande bonança. Então muitos se admiraram os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os santos intérpretes veem naquela barca a figura da Igreja Católica. O inferno lhe tem sempre suscitado, e especialmente hoje, em dia, mais lhe suscita as tremendas tempestades que ameaçam submergi-la. E entretanto Jesus está dormindo, quer dizer, simula que não vê as tempestades ou que com elas não se importa. Mas o verdadeiro crente deve ter fé e não temer, porque a barca de Pedro pode sim ser coberta pelas ondas, mas nunca poderá virar. As portas do inferno não prevalecerão. Não temamos pela igreja, mas temamos por nós mesmos, que talvez fracos como somos e cercados de tantos perigos, naufraguemos miseravelmente. Por isso, roguemos com a igreja ao Senhor, que pelo seu auxílio possamos vencer os males que por nossos pecados padecemos. Ó meu Redentor, lembrai-vos de vossas antigas misericórdias. Lançai um olhar de compaixão sobre a vinha que foi plantada pela vossa destra, regada com o suor dos apóstolos, inundada pelo sangue de milhares de mártires, pelas lágrimas de tantos generosos penitentes e fertilizada pelas orações de tantos confessores e virgens inocentes. Que Santo Afonso rogue por nós. Amém.
Neste momento nós vamos conversar com uma devota do Divino Pai Eterno que se associou hoje à FIP. Alô, quem está na linha? É Irene. O nome completo? Irene Pereira Santina. Irene, seja bem-vinda, parabéns, que Deus te abençoe. Você fala de onde? Alô, Irene? Eu falo de Brasília, Samambaia. Olha só, que Deus abençoe Brasília, o Distrito Federal e aí a cidade satélite de Samambaia. Você participa de qual paróquia, Irene? Eu participo da paróquia Santa Luzia, onde moro. Que bom. Irene, eu quero agradecer o seu sim hoje, manifesto através da sua adesão a essa família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno. Você já conhecia essa devoção aqui do Coração do Brasil? Sim, eu conheci através da minha mãe, porque eu sou goiana, né? Eu nasci no interior de Goiás, em Amara Rosa. Sim. E aí ela acabou passando isso pra gente, entendeu? E tive o privilégio de conhecer através da TV Pai Eterno. Olha só, Irene, muitíssimo obrigado pelo seu sim generoso, por você ser esse exemplo de adesão à nossa família, a família Filhos do Pai Eterno. Eu quero acolher suas intenções, eu quero rezar pelos seus pedidos no dia de hoje. Bom, as minhas intenções, padre, é o seguinte: eu preciso de trabalho fixo, eu sou professora, eu passei no concurso, mas ainda não fui chamada. Certo. Então vamos pedir por isso. E você tem mais alguma intenção que você deseja colocar nesse momento? Pela saúde da minha filha. Minha filha fez mais de 5 cirurgias e por último foi de coração. Então Deus abençoa assim, Pai Eterno abençoa assim eternamente, assim grandemente, porque me devolveu ela. E a vida é muita coisa para poder falar por telefone, porque foi muitas bênçãos maravilhosas. Deus é fantástico. É isso mesmo. Me fala o nome da sua filha para a gente rezar por ela também, Irene. Jaciara Pereira Toledo e Ícaro Toledo Duarte. Jaciara e Henrique. Jaciara e Ícaro Toledo Duarte. Ícaro Toledo Duarte. Isso. Então agora eu vou rezar por você, peço que você coloque a mão no seu coração aí e junto acompanhe essa prece do Padre, tá bom? Ok, muito obrigada. Divino Pai Eterno, em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, eu vos peço, visitai a casa da Irene, fortalecei seus filhos, dê saúde à sua filha que precisa de um restabelecimento certo e perene em sua saúde. Favorecei-lhe, Senhor, com a graça de um emprego. Preparai para ela o que de melhor o Senhor tem em suas graças e bênçãos. Olhai-a com misericórdia, Senhor, e derramai sobre a casa dela todas as graças que ela precisa para perseverar. Fazei que ela compreenda que não está sozinha, mas que está contigo, junto à cruz, superando cada adversidade, para junto glorificá-lo na ressurreição da vida. Bendito e louvado seja a sua vida, Irene. Muito obrigado. Amém. Eu que lhe agradeço, Padre. E parabéns pela equipe de vocês. O Padre Rosa, um grande abraço para ele. Obrigada mesmo, do fundo do coração. Nós que agradecemos, Irene, você pela sua fidelidade, viu? Fica com Deus. Obrigada. E você que nos acompanha, ligado na nossa TV, você é convidado a fazer parte da nossa família de amor. Você pode fazer a experiência da Irene, eu posso falar com você aqui ao vivo no nosso programa. Basta ligar agora no 62 3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Será uma alegria poder acolher a sua ligação e acolher as suas intenções. Nesse momento eu quero rezar pedindo a bênção do trabalho para as nossas famílias. E de um modo especial, trabalhadores e trabalhadoras que estão nos seus empregos ou que precisam de um trabalho. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, Criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas, suplicamos a Tua bênção e proteção sobre todos os locais de trabalho. Que a graça do Teu Espírito Santo habite nesses lugares, para que não haja contenda nem desunião. Afasta toda inveja, que Teus anjos de Deus acampem ao redor dos estabelecimentos e somente a paz e a prosperidade habitem esses lugares. Concede a todos os trabalhadores um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as Tuas bênçãos sejam abundantes.
Dá saúde aos que retiram dos seus empregos o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a Ti. Divino Pai eterno, também pedimos a Tua bênção e providência para as pessoas que estão desempregadas. Amparai-lhe com vossa graça, para que não desanimem na fé e tenham sempre a esperança de prosseguir na luta. Que tudo concorra para o seu bem e que elas alcancem logo o trabalho que esperam. Amém. Agora eu vou acolher a Vanessa, para poder rezar com a gente nesse momento de prece, de oração. Vanessa, bem-vinda aqui, Nós vamos rezar agora aqui juntinho do nosso oratório. Eu queria que você apresentasse as intenções para esse momento da consagração. Nós apresentamos os associados Caetano de Catanduva, em São Paulo, José Carlos de Vacaria, no Rio Grande do Sul, a Landolina de Barracão, no Paraná, a Valdelice de Viana, no Espírito Santo. Tá certo, agora você coloca as intenções ali no nosso cantinho de oração e juntos nós vamos rezar a consagração por você e você reza junto conosco. Voltando o nosso olhar para a imagem do Pai Eterno, vamos rezar juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno na vida de seus filhos e filhas. Vanessa, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É uma alegria, Padre, que tenhamos uma semana abençoada pelo Pai Eterno. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam e até que a gente possa se ver de novo, uma chuva serena de graça esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que Deus te abençoe.